Muito bem, então hoje, dia 27 de agosto de 2025, estamos dando sequência ao Colóquios do PIBID, das Ciências Sociais aqui da UFFS Campus Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. E hoje, para nossa satisfação, aceitou o nosso convite o nosso colega, o professor doutor Tiago Esteves, atual presidente da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, professor do Cefet do Rio de Janeiro, tá? E nosso colega tem um importante papel na construção de resistências a cenários difíceis de reforma curricular que nós vivemos, um conjunto de questões que interferem no plano da política educacional do Brasil, da formação de professores e também que acaba, de alguma forma, tendo impacto na nossa própria profissão como professores e professoras da área de ciências sociais. O senhor Tiago Esteves também é coautor de um livro didático muito importante, que tem sido adotado pelo Programa Nacional do Livro Didático nos últimos editais, tem contribuído enormemente para pensar essa questão da transposição didática no campo das ciências sociais, pensando a sociologia escolar. Então, o livro da Editora Moderna, que é um livro coletivo escrito por professores e professoras que estão em sala de aula. Acho que esse é um detalhe muito significativo. Colegas com formação acadêmica, mas que estão atuando na educação básica, principalmente, acho que todos no estado do Rio de Janeiro, né? Todos estão os coautores do livro. Isso, todo mundo, né, era do estado do Rio. Hoje em dia, temos um colega, né, que pediu transferência e está na Paraíba. Mas, enfim, Marcelo, né? Marcelo, isso. Isso, Marcelo. Tá bem. Então, nós não temos muitas formalidades, Tiago, então, já te cumprimentando, te acolhendo, a ideia é que tu possa tratar, enfim, do tema que nós construímos aqui, aproveitando a tua condição, não só de um docente da nossa área, um professor pesquisador, tem refletido sobre vários temas, mas também a tua condição, né, de presidente da nossa BEX, atualmente, e também o teu envolvimento com um conjunto de iniciativas importantes no campo educacional aí nos últimos anos. Então, nós construímos a ideia de ser, então, a fala do professor Tiago, os desafios da organização coletiva e política dos docentes de sociologia em tempos de reforma. Né? Então, sempre essa dimensão da praxis. Né? Nós tratamos, sim, do meio acadêmico, nos interessa a pesquisa, nos interessa um debate conceitual importante, mas também não descolamos isso de uma prática, uma intervenção política, como também exige uma atuação consciente nossa. Né? Então, professor Tiago, né, que bom que tu conseguiu arrumar um tempo para nós, e a gente, então, te escuta, e depois ainda, dentro aqui do nosso teto da atividade, a gente pode ter algum diálogo ainda aqui com os colegas presentes, tá bem? Bom, Tiago, mais uma vez eu agradeço o convite, né? Assim, sou eu que tenho que agradecer a você o convite, a lembrança. Eu queria agradecer a professora Sônia, a professora Rúbia, todos e todos os colegas e as colegas, né, que já estão aqui presentes. E assim, eu não sou muito afeito a essas formalidades acadêmicas, né, Tiago? Você sabe muito bem disso. Eu sou professor, eu brinco, né? Sou professor de chão de sala de aula. Então, assim, a gente não, por mais, né, que eu tenha feito mestrado, doutorado, esteja na pós, eu sempre digo isso, falo isso para meus alunos, para minhas alunas, que eu sou professor do chão da sala de aula, né? Então, assim, não tem muito essas formalidades acadêmicas, e justamente por não ter muitas essas formalidades acadêmicas, eu gosto de subverter um pouco as coisas e deixo muito à vontade, tá, pessoal? Fiquem à vontade para me interromper, para perguntar, para falar. Não precisa esperar eu terminar minhas falas para depois fazer perguntas, até porque às vezes a gente sabe que uma fala motiva alguma questão, algum questionamento, alguma pergunta ali na hora, e depois a gente acaba esquecendo. Então fiquem à vontade, tá? A gente está aqui num bate-papo entre amigos, então assim, não tem nenhum tipo de grande formalidade, não, né? Quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário, levanta a mãozinha e fica à vontade, tá? Então, queria dizer isso para vocês. Bom, Tiago, eu fiquei refletindo bastante, assim, o título da minha fala, né, do que você pediu para eu conversar, para eu falar, né, desafios da organização coletiva e política dos docentes de sociologia em tempos de reforma, me deixou assim
inicialmente bastante apavorado, né? Assim, o que que eu vou falar, o que eu vou dizer, né? Até porque, assim, eu até ontem estava dando uma... Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque senão a gente não vai conseguir ficar. Eu estava até dando, ontem, participando de uma entrevista, e aí eu falei, a imagem está ruim, vocês querem que eu feche? Não, não, Thiago, é a minha, a tua tá ótima. É aqui no campus mesmo que por isso que muitas vezes daqui a pouco tu não consegue me ver, mas bem tranquilo, pode tá ótimo. Tá bom, tá bom. Não, porque qualquer coisa, se fosse a minha que tivesse ruim, eu ia fechar o vídeo, porque aí acaba melhorando, né, um pouco. Bom, então ontem eu estava pensando um pouco isso, estava comentando com a repórter, assim, em off, né, que a gente nos últimos anos, eu diria que a gente não tem, a gente não consegue ter um mês de sossego, né? Nós que somos da área da educação, a gente não tem um mês que não tenha alguma bomba, um mês que não tenha algo para a gente se desesperar, um mês que a gente não tenha uma informação vinda, seja do Congresso Nacional, seja da Câmara de Vereadores, seja da Assembleia Legislativa, até porque hoje, né, a gente vive um período, um momento de pós-verdade, onde a anticiência, né, ela vigora em parcelas significativas da nossa sociedade, é o anticientificismo, né, enfim, tem gente acreditando em terra plana, né, gente? Então, assim, e nós, especialmente nós das ciências humanas, temos sido atacados, assim, estamos sendo vistos como verdadeiros inimigos, né, da educação, visto como inimigos de uma parcela da sociedade, vistos como doutrinadores. Então, assim, esse um período que a gente vive bastante complexo. Né, a gente tem aí todas essas teorias, né, da conspiração, ideologia de gênero. Aqui no Rio, Tiago, não sei se vocês ficaram sabendo aí no Sul, semana passada um deputado, um parlamentar de extrema-direita, entrou com um projeto de lei querendo estabelecer normas para as vestimentas dos professores e das professoras, porque, segundo eles, essas vestimentas elas incitavam sexualmente os alunos, assim, coisa para vocês terem ideia do nível, né, assim. E por mais, eu também venho dizendo isso, né, por mais absurdas que sejam essas medidas parlamentares que vêm sendo tomadas, né, por mais que sejam ilegais, e a gente tem uma série de medidas ilegais sendo tomadas por câmaras de vereadores e assembleias legislativas, que vão, em algum momento, né, cair no Supremo, se forem aprovadas, são medidas que vão ser consideradas inconstitucionais e acabam caindo, mas são medidas que vão esgarçando o tecido social que a gente vive, o tecido institucional, que vem adoecendo os professores e as professoras, que vem causando, enfim, pânico moral, que causam desespero, causam pânico entre os professores e as professoras. Então, eu venho chamando muita atenção e, por isso, né, e aí a gente soma a esse momento que a gente está vivendo, né, a outras questões. Né? A gente soma privatização de escolas. Não sei se no Rio Grande do Sul a gente já está tendo esse fenômeno, né? Mas no estado pertinho de vocês, no Paraná, a gente já tem esse fenômeno da privatização de escolas públicas. Em São Paulo, a gente já tem privatização de escolas públicas. Goiás, a gente já tem privatização de escolas públicas. Minas Gerais, a gente já tem estudos para privatização de escolas públicas. Né? Assim, na verdade, o que a gente chama de privatização a gestão, né? A escola continua sendo pública, mas a gestão dessa escola ela é repassada para a iniciativa privada. A gente tem a militarização das escolas, que é um outro fenômeno que a gente vem observando nos municípios, nos estados, e aí uma coisa que eu sempre chamo a atenção para a questão da militarização é que não tem ideologia política partidária, seja de parte dos prefeitos,
seja de parte dos governadores. É interessante a gente perceber que tanto municípios quanto estados governados pela direita ou pela esquerda têm aberto mão, têm utilizado essa militarização de escolas. E aí eu chamo a atenção que essa militarização de escolas ela tem um duplo aspecto, né? Primeiro, ela lida com a questão, né, da segurança, né, ao tratar a educação como se fosse uma questão de segurança pública. Então, como se os policiais militares, os bombeiros, né, enfim, as forças de segurança, de uma maneira geral, que não conseguem resolver os problemas da própria área delas, né? Se conseguissem resolver, a gente não teria problema de violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Enfim, outras cidades. Mas são essas mesmas forças de segurança que não conseguem resolver o problema da segurança pública, é acreditado a elas que o poder mágico de resolver a questão da educação pública, né? Pessoas que não têm, não precisa nem dizer, né? Não tem nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de formação, mas eu venho chamando a atenção, pessoal, para um outro aspecto da militarização, até porque quando a gente está falando nessa militarização de escolas, a gente tem, são diferentes modelos de militarização. A gente não tem um único padrão, a gente não tem um único modelo de militarização de escolas. Mas eu tenho percebido, tenho visto, né, tenho levantado isso, que numa parte significativa do modelo mais recente de militarização, e aí Thiago, eu chamo muita atenção para isso, tá? Porque isso é muito perigoso, isso que eu vou falar. É que a gente vem tendo não só não só aqueles policiais militares, bombeiros, enfim, agentes penitenciários, atuando dentro das escolas, ainda que atuando ninguém saiba como onde, fazendo o quê. Mas a gente vem observando uma partilha da gestão da escola. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gestão da escola, né, eu brinco que a gestão escolar ela tem uma dupla face, né? De um lado, ela faz a gestão pedagógica da escola e outra parte, ela faz a gestão administrativa da escola. Então, diversos governos eles estão tirando das mãos dos professores, eles estão tirando, e aí quando eu digo professores, é a direção, visto que eu entendo que o diretor, a diretora, é um professor, é uma professora como nós. Foi eleito, ele foi, em alguns casos, eleito, outros casos, escolhido diretor, né? Ou seja, ele está na condição, ele ou ela, estão na condição de diretores, de direção. Né? Ainda que eu não considere que seja o ideal, a gente sabe que alguns passam décadas sendo diretores ali de escolas, mas o fato é que eles são professores e professoras como nós. E aí, o que essa militarização está fazendo? Ela está fazendo o mesmo que esse processo de privatização de escolas está fazendo. E é isso que eu tenho chamado a atenção, e as pessoas não estão se dando conta disso. É que eles estão tirando das mãos dos professores e das professoras a gestão administrativa da escola. Ou seja, eles estão tirando, em última instância, eles estão tirando o dinheiro das mãos dos professores e das professoras, ou seja, quem sabe quais são os melhores investimentos para serem feitos, com aquele pouco dinheiro, né, com aquele pouco valor que a gente sabe que as escolas têm de verba pública, mas ainda assim somos nós que estamos no chão da sala de aula que podemos definir as prioridades, que sabemos, inclusive, a qualidade do material que precisa ser comprado. A gente não vai comprar a cadeira mais barata do mercado só para poder economizar dinheiro, a gente vai comprar a cadeira de melhor qualidade, porque a gente sabe que o uso que os nossos alunos fazem, a gente sabe que o aluno chega, se joga na cadeira, fica pendurado na cadeira, né? Vai, volta na cadeira, pendura mochila na cadeira, ou seja, você precisa ter um material de qualidade, você não pode comprar simplesmente o mais barato que vai durar ali 2, 3, 4 meses. Né? A própria alimentação escolar é um problema que eu reporto muito isso, né? Não sei se é o caso das escolas que vocês trabalham, onde vocês atuam, mas aqui no Rio de Janeiro, eu sei da realidade de muitos locais, muitas crianças vão para a escola
para poder comer, gente, literalmente, para comer, para se alimentar. É a única refeição que essas crianças, refeição de qualidade, e em alguns casos é a única refeição, literalmente, que as crianças têm por dia, né? Então, assim, eu não posso economizar dinheiro público, eu não posso economizar o dinheiro da escola com a merenda escolar. E quando você coloca essa gestão, vamos chamar assim, uma gestão administrativa da escola, nas mãos de alguém que nunca pisou dentro de uma sala de aula, que não tem ideia desses fatores, a pessoa vai buscar o quê? Vai buscar economizar. Então, ao invés de, por exemplo, servir uma refeição para a criança, feijão, arroz, uma proteína, uma salada que vai balanceada, né, que vai sustentar ela durante todo o dia, você pode optar, sei lá, por oferecer um biscoito, oferecer um café com leite, como algumas escolas fazem. Né? Ou simplesmente como outras escolas, e eu já vi isso, né, que eu acho particularmente um absurdo total, completo e absoluto, querer limitar a quantidade de comida que essa criança, que esse jovem come na escola. Eu acho isso absurdo, assim, um absurdo total. O limite, porque, gente, a gente está falando literalmente disso, ou seja, muitas crianças têm ali a única comida, a única refeição. Então, como é que você vai limitar a comida? Não, você só pode comer 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão e um pedaço de proteína. Boa, Rafael, bem lembrado isso, né? A tentativa lá a ração que o João Dória queria fornecer, né, para as crianças das escolas do estado de São Paulo. Né? Então, assim, isso é extremamente, enfim, e quando você tira essa gestão das mãos de nós professores que estamos dentro da sala de aula e sabemos disso, né, você vai buscar o quê? Você vai buscar a economia. E aí é isso. Aí é a ração, aí é o biscoito, aí é a coisa industrializada, né, de modo a diminuir o custo. Você não está preocupado com qualidade, né? Você não se preocupa com qualidade de ensino. Bom, outra questão que eu venho chamando a atenção, né, e isso para mim é extremamente grave, a questão dos professores substitutos ou dos professores contratados, né? Ou seja, a gente tem a metade dos estados da federação, tem um dado que mostra isso, metade dos estados estou levantando aqui rapidinho, tá? Mais da... só para dar uma ideiazinha para vocês, né? Ou seja, em relação à precarização, né? Ou precariedade da contratação de professores que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem uma série de estados, diversos estados, onde a gente tem mais professores, metade, gente, dos estados da federação, nós temos mais professores contratados de maneira precária do que efetivos, ou seja, do que concursados. Tá? Então, a gente tem os casos, né, notórios aí, o caso de Minas Gerais, com 80% de professores contratados, de professores substitutos, o Acre, com 79%, Santa Catarina, 75%, Mato Grosso, 74%, Espírito Santo, 73%, Mato Grosso do Sul, 62%, 69%, Brasília, no Distrito Federal, 60%, Rio Grande do Sul, vocês podem até confirmar esse dado aqui para mim, 60% de professores contratados, ou seja, professores que não são concursados e que, portanto, né, além da precarização do trabalho, como diversas outras categorias profissionais, ainda estão sujeitos a todo tipo de pressão, né, por parte dessas escolas. Né? Por exemplo, quando a gente está pensando aí na questão, uma das questões que também vem sendo muito discutidas, que é a questão do IDEB, né, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, lá, que é um dos componentes do SAEB, né, que é composto pelo SAEB, quando você, por exemplo, às vezes é obrigado a deixar de lado as suas aulas para poder, enfim, para poder fazer com que os alunos
gestionando ali a aprovação de alunos, né? A aprovação automática de alunos. Lembrando que isso vem sendo feito em diversos estados, e por isso que eu trouxe a questão do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Escola da Educação Básica. Por quê? Porque o fluxo escolar, né, que é a questão da aprovação dos alunos, a quantidade, né, de alunos aprovados numa determinada série, é uma das métricas, é um dos índices que compõe o IDEB. Eu não sei se vocês sabem disso. E aí uma escola, uma rede que não tem, que a reprovação é muito baixa, isso impacta positivamente na nota da rede. Então, a gente vê isso, diversas redes hoje em dia, que criam uma série de dificuldades para os professores reprovarem os seus alunos, justamente para você poder aumentar artificialmente essa nota do IDEB. Eu estava conversando outro dia com colegas do Rio de Janeiro e, Thiago, eles me falaram que eles preferem aprovar os alunos, ainda que o aluno não compareça a uma única aula. E aí foi isso que literalmente estavam me dizendo, assim, prefiro aprovar o aluno, porque assim, para reprovar esse aluno, eu tenho muito mais trabalho do que qualquer outra coisa, porque aí ele tem que preencher uma série de formulários, tem que, muitas das vezes, se reportar à coordenação, tem que explicar para a coordenação, preenche o formulário, e agora aqui estão implementando essas plataformas educacionais, você tem que preencher a plataforma, você tem que fazer uma série de justificativas para fazer essa reprovação. Então, é mais fácil, já que, né, você ganha tão pouco, já que você trabalha tanto, muitas vezes trabalha em diversas escolas, então é mais fácil, fecha os olhos, aprova todo mundo e não tem que ter trabalho, não tem que ter mais trabalho ainda no final do ano para poder reprovar um aluno. Então, o que a gente está observando, né? Se a gente fizer uma observação da quantidade de alunos reprovados anualmente, a gente vai perceber que esse número está diminuindo em todas as redes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqueles inúmeros relatos de professores e de professoras que dizem, né, que porque os alunos estão saindo analfabetos funcionais das escolas, mas por conta disso, né, por conta dessas pressões por você aprovar estudantes, né? E aí, enfim, a gente tem todo esse debate em torno das próprias avaliações educacionais em larga escala. Bom, e aí no caso da sociologia, eu vou chegar agora em duas questões que eu acho que são fundamentais, né, para a gente, né, para nós que somos da área de ciências sociais, que foram as duas reformas do ensino médio que a gente teve nos últimos anos, né? 2008, né, todo mundo sabe disso. Em 2008, a gente tem a aprovação da Lei 11.684, acho que é isso, que tornou, né, obrigatório o ensino da sociologia e da filosofia em todas as séries do ensino médio. Então, essa lei, ela, enfim, fez com que diversos de nós, diversos colegas, conseguissem, né, enfim, entrar dentro da educação básica. Tivemos uma série de aberturas de cursos. Eu não sei, a universidade de vocês é desse período, não é, Thiago? O curso de vocês, da Federal, da Fronteira Sul, de Ciências Sociais aí em Erechim? Exatamente, exatamente. A universidade é criada por lei federal em 2009, exatamente cerca de um ano depois da lei. E isso faz com que os cursos de licenciatura em filosofia e ciências sociais, eles fossem alocados na época nos dois principais campi da universidade, que é Chapecó e nós aqui em Erechim. Então, já no início da universidade, a gente teve a licenciatura em filosofia e também em ciências sociais para dar conta do contexto da lei.
Uhum. Porque possivelmente, né, se não tivesse a lei, não teria esses dois cursos, né? Ou seja, muito possivelmente a universidade, o Ministério da Educação ia optar por outros cursos, né? Então a gente teve uma expansão, eu diria, uma expansão muito grande, né, da quantidade de cursos de ciências sociais que passam, né, a serem criados justamente para poder atender a demanda de professores e de professoras geradas pela Lei 11.684, né, uma vez que precisava atender, né, a todo o país, e era isso, ela definia uma obrigatoriedade em todas as séries. Lembrando que alguns cursos de ensino médio, né, notadamente o pessoal da educação profissional e tecnológica, alguns cursos, né, são 3 anos, quando é o ensino médio regular, e educação profissional e tecnológica, alguns cursos são em 4 anos. Né? Então, a lei dizia que era obrigatória em todas as séries. Isso quer dizer que, minimamente, um tempo de aula de sociologia a rede educacional deveria oferecer em cada uma dessas séries. Bom, então a gente viveu esse período, né, de pujança, eu costumo dizer, né, da sociologia. A maior parte, inclusive, dos estados, nesse período, né, oferecia em ao menos uma das 3 séries 2 tempos de sociologia. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu sou oriundo, né, a gente tinha 2 tempos em cada série. Na instituição que eu trabalho, no Cefet, até hoje, nós conseguimos manter isso, nós não perdemos carga horária, luta também, né? Foi uma batalha, mas nós conseguimos manter os 2 tempos em cada série. Mas o fato é que, com a reforma do ensino médio, com a lei do novo ensino médio de 2017, a obrigatoriedade, a Lei 13.467, né, a obrigatoriedade da sociologia cai, né? Não só da sociologia, mas como de todas as disciplinas. Isso eu costumo dizer, e isso eu faço questão de apontar, porque, na verdade, a lei da reforma do ensino médio, né, que o pessoal chama aí de lei do novo ensino médio, NEM, enfim, essa legislação, ela torna obrigatório o ensino somente de 3 disciplinas ou de 3 componentes curriculares, como essa legislação passa a chamar as disciplinas, né? Passam a ser obrigatórios somente o ensino de língua portuguesa, matemática e língua estrangeira na modalidade inglês, né? O inglês fica como sendo obrigatório. Não à toa, eu chamo a atenção disso, depois a gente pode, em outro momento, falar sobre essa questão, pode conversar, se for o caso, Tiago. Não é à toa que o PISA e todas as avaliações educacionais, como o SAEB, que eu acabei de comentar, só avaliam linguagens, ou seja, português, e aí, no caso, inglês, a leitura e escrita, né, e matemática. Ou seja, parece que nenhuma das outras disciplinas, nenhum dos outros componentes curriculares importam. Bom, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que, de acordo com essa lei de 2017, obviamente ninguém fez isso, tá? Mas eu pensando assim, numa questão drástica, tá? Se uma rede de ensino ela quisesse dar no primeiro, no segundo e no terceiro ano somente português, matemática e língua inglesa, ela poderia fazer isso. E não haveria nenhum problema. Ela estaria cumprindo exatamente o que estava naquela legislação. Ela estaria cumprindo exatamente o que estava ali. Bom, não precisa dizer para vocês, né, acho que todo mundo sabe muito bem a tragédia que foi essa aprovação dessa reforma do ensino médio, né? A começar, eu acho que o pior de tudo, né, assim, para além das perdas irreparáveis, eu estou falando assim, perdas para gerações de estudantes, notadamente de escolas públicas, que deixaram de ter aulas de filosofia, de sociologia,
de português, de matemática, de física, de química, de biologia. A gente tem que é aquilo, né? A gente costuma olhar muito para a gente, né? Então, assim, a gente sabe das perdas gigantescas que a sociologia teve. Tem redes de ensino que, nesse período, reduziram de 6 tempos para 1 tempo, tá? Redes que tinham 6 tempos de sociologia, Sergipe, tá? Tinha 6 tempos de sociologia no ensino médio, 2, 2, 2 e 2, e passou para 1 tempo em todo o ensino médio. Mas teve um outro problema, que foi uma perda irreparável em uma geração de alunos que simplesmente deixaram de ter aulas, né? Deixaram de ter aulas de filosofia, sociologia, física, química e biologia, que continuaram sendo conteúdos curriculares, né? Que continuaram sendo cobrados no Enem e que deixaram de fazer o Enem. São dados do próprio INEP, do próprio, né, Ministério da Educação. Ou seja, hoje nós temos metade dos estudantes dos estudantes de escola pública que faziam o Enem fazendo. Ou seja, a gente perdeu 50% dos estudantes oriundos da escola pública que faziam o Enem. Bom, isso para mim é um problema muito grave. E esses alunos deixaram de fazer o Enem por quê? Ou seja, precisaria de fazer uma pesquisa para fazer esse levantamento, mas eu tenho uma hipótese grande que uma parte desses estudantes simplesmente desistiu. Ou seja, por saber, por entender que eles não tinham capacidade mais de serem sequer aprovados numa universidade. Porque como é que eu vou fazer uma prova, como é que eu vou fazer uma avaliação de um conteúdo disciplinar que eu sequer vi no ensino médio, que eu sequer tive contato para fazer. Então, a gente teve isso. E aí, com isso, a gente tem né, ou seja, virtude de diversidade de problemas gigantescos, a gente tem a reforma do ensino médio de 2024, né, que inicia em 2023, que ainda é uma reforma muito ruim, mas que devolve, ao menos, a obrigatoriedade do ensino, isso é importante destacar, a obrigatoriedade do ensino de 12 disciplinas. Né? Eles retiraram o espanhol deixa de ser obrigatório, passa a ser uma disciplina eletiva, optativa, mas a sociologia, a filosofia, assim como todas as outras disciplinas, passam a ter um caráter obrigatório. Aí eu faço uma vírgula, né? Um caráter obrigatório, mas não está definido, como era na lei anterior, que deve estar em todas as séries do ensino médio. Ou não está definido a quantidade de tempos que essas disciplinas devam ter. Ou seja, isso ficou a cargo das redes de ensino, seja ela a rede privada, né? seja ele a rede municipal, seja ela a rede estadual, né? Entendendo que tem alguns municípios que também têm ensino médio, né? Então, assim, são as redes que acabam definindo qual vai ser quantos tempos vão ser disponibilizados para cada disciplina, em quais séries vão estar essas disciplinas, essas disciplinas vão ser cobradas. Né? A gente também teve ali um aumentozinho da carga horária. Mas a gente tem outros problemas, né? Como, por exemplo, a questão da EAD, que foi aberta, a porteira aberta pela legislação de 2024. A gente tem o que eu estou chamando, e a gente tem observado muito isso, que eu estou chamando do notório saber disfarçado, ou a desprofissionalização total e completa do ensino. E quando eu estou me referindo a notório saber, não é aquele notório saber que estava posto lá naquela lei de 2017 e aí que no final ficou só para educação profissional e tecnológica. Eu estou falando do notório saber porque hoje, em muitas redes de ensino, eu diria na quase maioria total dessas redes, eu brinco que está se criando a figura da licenciatura universal. Ou seja, basta você ser professor da rede, né, seja contratado, seja efetivo, que você pode dar aula de qualquer coisa. Você pode dar aula de tudo. Né? Eu brinco, eu trabalhei na rede estadual do Rio de Janeiro durante 2 anos, isso em
2007, 2008, trabalhei na Rede Estadual do Rio, e aí eu passei no concurso Psafet 2008. Mas na escola que eu trabalhei, tinha professor de biologia que dava aula de matemática. Tinha professor de educação física que dava aula de língua portuguesa. Antes de eu entrar na escola, quem dava aula de sociologia eram os professores de história e de geografia. Ou seja, e isso vem se aprofundando. Isso vem se aprofundando. Ou seja, eu não tenho formação, minha formação eu me preparei, eu fiz um curso, eu fiz um concurso para dar aula de sociologia no ensino médio, né, para trabalhar eu tenho licenciatura em ciências sociais. Eu fiz um concurso para ser professor de sociologia. Então, eu me preparei para isso. Eu não me preparei para dar aula de história, de geografia, de biologia, de física e de química. Mas o que a gente vem vendo com bastante frequência nas redes de ensino, sejam elas, mais uma vez, independentes de coloração política partidária. A gente vem vendo que justamente isso que eu estou chamando de notório saber. Né? Ou seja, é o fato do professor, da professora, simplesmente com uma única formação, mas aí as redes, por conta, né, porque os governadores, os secretários de educação não querem fazer concurso público, aí para cobrir esse buraco, eles permitem que qualquer professor formado com qualquer formação, ou, que é mais absurdo, né, algumas redes de ensino, como a de Minas Gerais, que abrem, inclusive, a possibilidade de profissionais sem formação. Isso quer dizer o seguinte, que em Minas Gerais tem advogado, tem engenheiro, tem fisioterapeuta, tem soube até de dentista dando aula no ensino médio contratado. Por quê? Porque eles fazem lá um estudo do histórico escolar, eles abrem um período de contratação de professores, né? E aí eles fazem um estudo do histórico escolar que você tenha. Então, se você tem ali um número X de disciplinas, eles pegam e te dão uma autorização para você poder ministrar aulas. Então, assim, isso não é um notório saber? Isso não é um notório saber? Ou seja, você não foi formado, você não tem formação. Como é que você... E, inclusive, o notório saber é arrepio da LDB, né? Porque a LDB fala em formação específica em nível de licenciatura. Né? Ou seja, tem muita gente que hoje em dia faz aqueles cursos, eu esqueci agora o nome, mas um curso rápido ali, uma formação pedagógica, né? Fazem esses cursos. Mas esse curso tem a validade de licenciatura, ou seja, você tem que ter licenciatura para estar atuando. Né? E hoje em dia a gente não tem isso. Bom, pessoal, eu falei tudo isso, né? Falei todos esses problemas que a gente vem enfrentando, e não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário, para chegar na questão que eu considero fundamental, que é justamente essa questão esse desafio, né, que o Thiago me fez de tratar, de abordar, de falar sobre essa importância de nós, né, enquanto profissionais da área de educação, enquanto professores, enquanto professoras, esse desafio que a gente tem, e algo que a gente, inclusive, não foi preparado para isso, né, de se organizar. Ou seja, o desafio que a gente tem, e aí eu não quero dizer que todo mundo tem que estar na Abex, todo mundo tem que vir para a Abex. Não, a gente tem que, de alguma maneira, se organizar. Sabe? Seja no sindicato, seja como for, seja criando um coletivo de professores e de professoras, mas assim, a gente não tem condições de atuar de maneira individualizada. Isso por quê? O Thiago, né, vocês devem saber disso, ele foi presidente da Abex durante muitos anos. E durante muitos anos, né, Thiago, a gente fez de tudo que a gente podia, né, com os poucos braços que a gente tinha, para poder, enfim, tentar fazer algumas incidências. Né, assim. Então, era uma denúncia que chegava de um concurso de um instituto federal
que abria vaga que não era para professor de licenciatura, pedia lá um bacharel em sociologia, né? E a gente ia lá, não é bacharel, tem que ser um licenciado. Então botava lá um licenciado em qualquer área das ciências humanas. Não, tem que ser um licenciado em ciências sociais. Aí um concurso de uma secretaria estadual de educação que dizia lá licenciatura em sociologia. Não, gente, tem que ser licenciatura em ciências sociais, as licenciaturas são em ciências sociais, não são em sociologia. Então, assim, só que a gente percebia que a gente agindo de maneira individual, a gente não conseguia dar conta. É simples isso, assim. A gente não consegue sozinhos dar conta e gente, assim, eu comecei falando, assim, são pancadas que vêm de todos os lados. Então, assim, não somos apenas nós, né? Assim, eu digo que todas as áreas a gente tem que estar juntos, a gente tem que, né, sejam os professores de história, de geografia, de física, de química, de biologia, porque se todas as associações, porque a gente não consegue ter pernas para atuar de maneira conjunta. E foi a partir do momento que nós percebemos isso, que nós, enquanto uma organização, né, a gente procurou outras organizações para poder atuar de uma maneira conjunta, para que a gente pudesse atuar de uma maneira mais orgânica, organizada, promovendo as incidências que a gente precisava promover. Então, por exemplo, a gente passou a compreender, né, que fazer uma nota, fazer uma carta de desagravo, botar na internet uma nota de repúdio é interessante, é bacana, mas muito mais, às vezes, a gente passa a ter muito mais sucesso conversando junto com outras associações, outras instituições, indo na Assembleia Legislativa, indo na Câmara de Vereadores, indo na Câmara Federal e pressionando por mudanças nessas leis, né? Igual, por exemplo, fomos nós que conseguimos, né, assim, por meio de pressão não só nossa, mas pressão de outras pessoas, essa mudançazinha que eu falei na lei de 2024, que tornou obrigatórias as diferentes disciplinas. E por que espanhol não conseguiu? Porque, não sei se vocês sabem disso, espanhol não tem uma organização, os professores de espanhol. Enquanto diversas associações estavam representando as diversas áreas, o pessoal de espanhol acabou que ficou um pouquinho ali para trás e não teve forças para fazer uma incidência organizada, diferente de nós. Por exemplo, agora na discussão do Plano Nacional de Educação, não sei se vocês sabem, nesse exato momento, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, está debatendo o Plano Nacional de Educação. Foi criada uma comissão especial. A presidenta dessa comissão especial é a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O relator é o deputado Moses Rodrigues, que é do União Brasil do Ceará. Não precisa dizer a origem da Tabata e nem a origem do Moses, né? A Tabata é oriunda, né, da Fundação Lehman, né? Tem relações aí com a Fundação Lehman, notórias, não estou falando segredo nenhum. E o Moses Rodrigues é alguém de Sobral. Só que ele não, assim, para nossa sorte, o Moses ele é herdeiro de um grupo educacional privado de Sobral. Ele o pai dele, que inclusive foi prefeito de Sobral, é o dono de uma universidade privada lá. E eles são inimigos políticos lá do pessoal que é ligado à Fundação Lehman. Então, inclusive, é interessante isso. Que é os antigos prefeitos, o pessoal lá ligado à família Ferreira Gomes. E aí, uma coisa interessante, a gente pegou, enquanto a Bex, a gente teve presente, conseguimos, enfim, conversando com alguns deputados, pedindo, solicitando em reuniões,
a gente conseguiu participar, Thiago, de 3 audiências públicas. A gente estava lá presente, uma audiência pública nacional, 2 audiências públicas foram locais no Rio e no Paraná, a gente participou, ou seja, onde estava reunida essa comissão especial, né, que eles fizeram reuniões nos estados, e a partir dali a gente conseguiu levar as nossas pautas, né? E aí a gente solicitou também o professor Marcelo Cigales, que vocês já conheceram ele, conversaram com ele, participou de uma reunião que eu solicitei com o Moses Rodrigues, uma reunião particular com ele, na qual a gente levou as nossas demandas, as demandas da ABEX. E aí, dentre as demandas da ABEX, ou seja, estava essa questão para que, de alguma maneira, né, a gente pudesse estabelecer uma carga horária, porque uma carga horária mínima para cada disciplina, de modo que não fique essa responsabilidade nas mãos dos estados, dos municípios, e a gente tem que conviver com isso, né? Então, assim, foi uma solicitação que essa carga horária das disciplinas fosse equilibrada e equitativa, de modo a evitar, né, que a realidade que a gente tem hoje em alguns estados, né? A gente vê lá sociologia, às vezes, com 2 tempos em todo o ensino médio, e matemática, língua portuguesa, com 18 tempos em todo o ensino médio. Então, assim, ter um equilíbrio na distribuição de carga horárias. A gente chamou a atenção desse fenômeno aí da licenciatura, dos professores com notório saber, né? Que aí foi interessante que eu chamei a atenção o seguinte, né? Porque a gente tem que inverter os argumentos, né? Porque eles falam que estão muito preocupados com a qualidade do ensino, isso é uma frequente, né? Qualidade do ensino, a qualidade que é ofertada, a equidade do ensino. E aí o argumento é o seguinte: como é que você pode dar como é que você pode dar uma qualidade no ensino, como é que você pode ter uma equidade no ensino, se você tem professores que não são formados em nada dando aula? Como é que você pode ter uma qualidade de ensino se o professor que deveria estar dando aula de sociologia, que é formado para dar aula de sociologia, ele está dando aula de química, física ou de biologia, né? Então, não tem como você ter uma qualidade de ensino assim. Solicitamos, inclusive, né, que a manutenção da sociologia no Enem, na prova do Enem, e eu tenho uma impressão, não sei o que vocês acham sobre isso, que a gente só conseguiu, de fato, sobreviver entre 2017, né, que foi a aprovação da primeira reforma do ensino médio, e 2024, quando foi a segunda, né, mesmo deixando de ser obrigatório no ensino médio, nós só conseguimos sobreviver nas redes de ensino porque a sociologia estava no Enem e a sociologia estava em muitos dos processos seletivos próprios que algumas universidades têm, né? Por exemplo, no Paraná tem lá na UEL, tem o vestibular próprio da UEL, né, da Universidade Estadual de Londrina. Tem em Minas, tem em Uberlândia, tem em Juiz de Fora, tem na UNB, no Rio tem na UERJ. Então, assim, muitos desses vestibulares têm a sociologia, e a sociologia está no Enem. Então, a gente sobreviveu muito graças a isso, né? Sem falar da quantidade de professores que a gente tinha já concursados nas redes de ensino, graças à lei de 2008. Então, assim, a importância, né, se você me pergunta, essa, e a importância da gente estar organizado, não é para mim, não é talvez para vocês, não é para o Thiago, mas é para a gente, o Thiago Ingracia, né, mas é para a gente garantir que a nossa disciplina ela vai continuar na grade curricular do ensino médio, que os nossos colegas, que os nossos alunos, que os nossos futuros alunos vão ter um mercado de trabalho e que a gente vai continuar sobrevivendo, né? Que a gente vai poder continuar fazendo as nossas pesquisas, que essas pesquisas vão poder ser aplicadas, sim, na educação básica. Tanto é que eu brinco, Thiago, é um artigo que eu vou ter que escrever, vou ter que tirar férias para poder escrever esse artigo, mas um artigo que eu quero defender é o seguinte:
parte um pouco polêmica, e você sabe com quais os colegas que eu vou brigar. Que eu detesto, eu odeio, eu não uso o termo sociologia escolar. Ninguém vai perguntar por quê, não? Podiam perguntar por quê. Por quê? Porque sociologia é sociologia. Não tem sociologia escolar. O que a gente faz até porque não tem, para existir uma sociologia escolar, então deveria, então existe uma sociologia do ensino superior, ou existe uma sociologia da graduação, assim, sociologia é sociologia. Na verdade, o que a gente faz na educação básica é uma leitura da sociologia, né? Assim, você tem um letramento sociológico, você tem uma interpretação social, mas são os mesmos conceitos, as mesmas categorias, os mesmos autores e autoras. Então, assim, eu não consigo ver como eles dizem, um subcampo da sociologia escolar. Você tem sociologia, tem uma sociologia que ela é dada no ensino médio, no ensino fundamental, e você tem uma sociologia que é dada nos cursos de graduação. Mas a sociologia, assim como não existe história escolar, não existe física escolar, não existe língua portuguesa escolar, existe língua portuguesa, existe matemática, existe física, não tem essa diferenciação entre o que se faz na educação básica e o que se faz no ensino superior. Na verdade, você tem ali um letramento, né? Você tem ali uma interpretação. E eu, pelo menos, é por isso que eu implico com esse termo sociologia escolar, até porque parece que é uma outra coisa, né? E quando, na verdade, não é. Eu acho que fazer essa diferenciação é só, enfim, marcar ainda mais a nossa área. Bom, Thiago, acho que eu falei pra caramba, esperando aí as perguntas, as dúvidas, as questões que alguém tem, os colegas têm. Que bom, Thiago. Penso que tu fizeste um panorama bastante amplo dos desafios da nossa profissão, e aí não especificamente das ciências sociais, mas da docência, do sistema de ensino no país, das contradições que estão postas nesse último período. Então, penso que isso é bem importante, porque um pouco do debate da gente pensar a dimensão política é pensar a nossa dimensão profissional, é pensar a nossa inserção como profissionais, como pessoas que vivem, também reproduzem a sua vida materialmente, sendo docentes, trabalhando com a educação básica a partir de uma formação superior na universidade. E, evidentemente, que tem as particularidades da área de ciências sociais, que é uma área que, perto de outras áreas, ela tem algumas fragilidades pela sua intermitência curricular, alguma dificuldade histórica, exatamente por conta dessa intermitência de organização, mas que, como tu bem lembrou, a partir da Lei da Obrigatoriedade de 2008, se abre um conjunto de questões que vão permitir a gente criar uma comunidade um pouco mais atuante. E que, inclusive, junto com a presença, que eu concordo contigo, que foi muito importante para sustentar a sociologia nesses tempos de reforma, no Enem e em alguns vestibulares, mas também eu reputo esta presença, que tu também lembrou, de colegas concursados nas redes estaduais, nos institutos federais, né, na carreira EBTT, que se configura também quase na mesma época da Lei da Obrigatoriedade, e que nos deu, a partir inclusive das nossas associações, e eu tenho certeza que a BEX, mesmo com ainda os seus limites, cumpriu um papel importante, nós passamos a ter um crescimento. A própria entrada da sociologia no PNLD, ontem nós discutimos um pouco um texto que trazia esse panorama. Então, o que o professor Thiago nos apresenta aqui, de forma articulada, esses desafios mais gerais de ser professor, de ser professora no Brasil, dentro de um contexto político, econômico, tá? E, por outro lado, algumas particularidades da nossa área e que nos exigem uma atenção talvez mais específica, como a carga horária da disciplina, os conteúdos que a gente ministra, a própria problematização que o professor Thiago faz do conceito de sociologia escolar, né, que faz a gente pensar. Enfim, então, pessoal, penso que nós podemos ainda, temos algum tempinho,
e vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Afinal de contas, estamos aqui com o presidente da BEX, com o coautor de um livro didático importante, né, que vem há tempo circulando aí nas nossas escolas, da Editora Moderna, e, sobretudo, com um colega militante, né, e tem tido um trabalho fundamental na defesa da sociologia e da licenciatura na nossa área, né? Então, penso que é uma oportunidade da gente colocar alguma questão, fazer um comentário e aproveitar, então, o professor Tiago aí. Fizemos aí um bloco com quem quiser participar. O professor Tiago se manifesta e a gente já faz o encaminhamento, então, da nossa atividade. Fiquem à vontade. Abre o trabalho, Rafael. Só perguntar, tá, o som dá para ouvir? Certo? Pô, qual é, pô? Mó bom de ouvir o sotaque aí, faz mó cota que eu não vi um pessoal do Rio de Janeiro, né? Trocando essa ideia e tal. Muito bom essa conexão, essa participação assim, né? Do São Paulo, tudo. Eu tô lá, imagino, né? Essa correria, tudo. E me fez despertar várias ideias, assim, né? Pensando nesse quesito, nos processos de reforma, todo esse processo de enfrentamento que a sociologia vem fazendo, né? Vem enfrentando e o dia a dia de luta, né? Eu lembro quando a gente estava na época da ocupação, em 2016, contra a MP 746, aquela reforma do ensino médio, né? Com medida provisória, que tinha colocado, passa de PEC 50, PEC 95, se eu não me engano, depois, até tentar passar, limitar, fazer todo esse processo, né? Muita coisa assim, pô. Professor, eu queria perguntar assim, um bagulho, tipo, pô, que me pegou assim, acho que meio fora, né? Tem certas contradições no meio, né? Mas também no começo da fala, assim. A gente sabe que é difícil realmente a gente fazer o processo de repetência escolar de alguns professores, com, né, um mecanismo, tudo, até porque é uma forma do mecanismo que o professor tem diante ao processo de ensino-aprendizagem, ali em sala de aula, né? E tudo e tal. Mas como também a gente se fica a partir disso também, tipo, porra, muitas das escolas também, tipo, recebem verba a partir da quantidade de matrículas estabelecidas, né? O professor mesmo falou que a métrica, por exemplo, no John reprovou faz com que aumente, assim, né? Eu, por exemplo, eu sou, como eu falei, falei ontem, né? Sou auxiliar de disciplina, né? Sou como se fosse um monitor, cuido de crianças com necessidades especiais, com autismo, né? Em sala de aula. Mas também já fiquei em corredor, substituí professor, atuei, sou militante também de partido político, foi de movimento estudantil, tudo. E como a gente se vê diante disso, né? Tipo, a contradição também, que a gente sabe que escolas periféricas não recebem tanta verba, a gente sabe as condições também da criançada passar de ano, a gente sabe tipo, as condições materiais com que elas vivem. Lógico que a escola é um espaço que muitas vão se alimentar, tudo tem, mas e até a escola também, às vezes, é uma treta, né? São Paulo eu tenho essas ideias, mas, tipo, pô, por exemplo, Rio, você cara tão meio louco que tá fazendo operação, por exemplo, pá. Que às vezes você não consegue nem sair, nem descer, nem subir, né? Pô, mas, tipo, é isso, né? Dentro desse meio. E também como, tipo, o estudante também, tipo, como que ele fica nesse processo? Claro que ele tem que, né, sabe o processo no ensino dele, quando está se passando. Mas também, tipo, pô, como é que a gente fica nessa ideia de atraso de vida? Porque, tipo, às vezes o cara só vai trampar e a gente sabe dentro, diante desse processo, tipo, pô, eu deixar esse moleque mais, sei lá, quantos anos aqui, não vai conseguir passar, não vai conseguir um trampo, não vai conseguir isso, tudo. E é uma demanda efetiva também da realidade social, do contexto social que ele vive, né? Mas nesse sentido. Uma série de outras coisas que eu queria perguntar, fiquei, porra, não quis interromper, porque eu achei a fala muito fora, com a palavra aí. Mas, tipo, é por isso que foi prosseguindo aí. Achei muito bom, professor, agradeço aí, boa noite a todo mundo. Valeu, qual é, muito bom, pô, na moral. Obrigado, Rafael. Vamos, Tiago, vamos fazer um bloco? Isso, vamos ver, aproveitar que o Lucas está escrito. E aí também, se alguém mais quiser fazer a palavra, se inscreve aí, levanta o braço, pode usar também o chat, se for o caso, e a gente aproveita e depois faz o encaminhamento. Lucas, por favor. Primeiramente, boa noite. Agradecendo a presença, né? E essa fala minha aqui é mais no sentido de, como que eu posso dizer?
de um relato mesmo, né, do que aconteceu comigo nessa semana, né, não comigo em específico, né, mas relembrando a fala inicial, né, da questão da militarização e das perseguições, né, pelas questões das roupas, né, que são criadas e tudo mais. Essa semana, um, um candidato X aí do partido do PL, né, foi na escola onde eu trabalho, né, para quem não sabe, eu sou contratado do município, né, também como auxiliar de disciplina. Aqui, esse ano, alguns anos atrás também, está bombando bastante essa ideia, né, de contratação temporária para auxiliar, né? E aí chegou o candidato lá na escola de manhã, na segunda-feira, dizendo que um pai fez uma denúncia anônima para ele, dizendo que tinha um funcionário, vereador no caso, dizendo que tinha como que é? Um funcionário impróprio trabalhando para o município. E aí, tipo, eu comecei a me questionar, né, que a respeito de quem essa pessoa estava falando, né, de quem foi essa denúncia. Até cheguei a questionar a direção, mas só que a direção também não me deu nenhuma explicação assim plausível, né? E sendo que a escola, né, onde eu trabalho, só tem eu e mais duas pessoas, né, que trabalha nesse lugar, tipo, de homens, né? E aí eu fiquei me questionando, assim, me disseram que não tinha nada a ver, né, essa questão. E comigo ou com as outras pessoas ali, né? Mas não foi dado nenhum tipo de esclarecimento, sei lá, né? Assim. E... Peraí. E aí a outra questão que eu queria dizer é sobre a questão da militarização da escola. Esse mesmo candidato, ele também criou um projeto de lei que bombeiros, alguma coisa em relação a isso, né? Ensinando a questão do respeito às autoridades, né? Ensinando questões de primeiros socorros, né? E aí ele também quis aprovar esse projeto de lei. Eu não sei se passou. Eu acho que estava para ser aprovado ou não às 2 horas da tarde. Não sei se foi, né, no caso, mas também era essa outra questão, né, da militarização, né? Ele querendo aprovar um projeto, né, militar para as crianças de 6 a 16 anos, se não me engano, no projeto tá, né? Bom, era essas as questões, né, que eu queria levantar, né, e dizer que a área das licenciaturas, né, sim, num contexto geral, isso daí, verdade. Mas para encerrar aqui, né, num contexto geral, eu queria dizer que a área das licenciaturas e também em específico a área das ciências sociais é quase como se fosse um castelo de areia levantado na beira da praia, né? Sempre a água derrubando um pedaço dela, né? E agradecendo, então, tenha uma boa noite e muito obrigado mais uma vez aí pelas falas. Beleza, Lúcio. Nossa solidariedade aí, Lucas. A senhora Rúbia levantou a mão também. Realmente, o Rafael tem razão, excesso de Thiago. Só a única diferença é que o Esteves e eu, além de estar em campos políticos opostos, nós somos com a Gara. É uma bobagem, mas enfim. É uma bobagem. Mas tanto o Thiago De Policy, olha agora que loucura, Esteves. O nome do vereador é Thiago De Policy, assim mesmo em inglês. Ele é um brigadiano, que nós chamamos aqui o policial militar no Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, então o brigadiano.
Ele tinha concorrido a prefeito, assim, no auge do bolsonarismo aqui na cidade, e ele então se elegeu em vereador agora na última eleição municipal. E a bancada do PL é uma bancada até pequena aqui na Câmara de Erechim, porque ela é hegemonizada por um bloco de centro-direita, hegemonizado pelo MDB. Então, a extrema-direita acabou não se colocando muito. Oi? A gente acaba achando bom isso, né? Não, é isso, que é a mesma lógica do Eduardo Leite, né? Perto da direita bolsonarista é uma direita que a gente dialoga. Né? Limpinha. Não deixa de ser, mas enfim. Então é só isso. TPIG eu não sabia. Não sou íntimo. Mas então, professora Rúbia, por gentileza, depois a gente passa a palavra para o professor Tiago e talvez para a gente já ir fazendo os encaminhamentos. Me ouvem bem? Bom, pensando, né, nessas contradições que o cenário ele coloca, né, diante dos desafios que o professor colocou ali também, enfrentados pelos docentes de forma geral e, sobretudo, também para os docentes, né, na nossa área, eu só queria comentar, né, a proposta atual do governo do Estado de remunerar, digamos assim, né, o 14º, criar o 14º salário, né, proporcional ao cumprimento de metas, né, essas metas seriam desde manter o máximo de alunos na escola, índices no IDEB, né, a fim de melhorar esses índices, né, então, pelas avaliações externas também, né. O quanto é contraditório, porque me parece muito mais uma propaganda ali, né, político-partidária de como deu certo a educação no meu governo, do que, de fato, melhorar esses índices a fim de melhorar a qualidade da educação. Né? Então, só uma grande contradição, né, que a gente observa, e deixar a título de contribuição aí para pensar esses desafios que a gente enfrenta. Né? Então, hoje o professor praticamente tem que buscar o aluno em casa, né? Para ele estar na escola, para melhorar esses índices. Só para ter uma noção, né, hoje a gente entra em sala de aula, a gente tem 5 minutos para realizar a chamada, né, então a supervisora escolar, ela tem que estar entrando em contato com os pais de cada estudante que faltou no dia, né, então é uma série de movimentos ali para manter esse aluno, né, dentro da escola, mas ao mesmo tempo não se preocupa com a qualidade, né, uma vez que a gente faz, por exemplo, materiais que são estudos compensatórios de faltas, né, para abonar faltas, na tentativa de aprovar o maior número de estudantes possíveis, né. Então, acho que é só uma contribuição para a gente pensar esse cenário que está posto, né. Muito bem destacado, Rúbia, porque então a tentativa, Tiago, aqui no Rio Grande do Sul agora é da implantação da velha e boa meritocracia, né, para alguns, que é a ideia então de tu estimular o atingimento de metas, principalmente associado ao IDEB, onde tu teria então uma distribuição de recursos, inclusive um próprio pagamento para estudantes que têm um certo desempenho, né? Tem uma previsão nesse plano que o governo Eduardo Leite está tentando colocar em prática na Secretaria de Educação. Então, é uma ideia, inclusive, vem recebendo aí um combate do CPR Sindicato, porque, na verdade, não se toca nunca na estrutura, né? Vai se encontrando sempre meios de particularizar os problemas que são estruturais da escola pública. Mas, enfim, Tiago, então, queremos te ouvir, assim, sobre o que os colegas colocaram, sobre alguma coisa que tu quer aproveitar e complementar. Te ouvimos, então, já para a gente ir para os finalmente. Tá. Vou tentar fazer uma fala meio geral, tá? Então, assim, pegando do início, aqui pegando da Rúbia para trás, aí para o Lucas e para o Rafael. Bom, o Rúbia, na verdade, a gente está vendo o seguinte aqui, o que a gente, ao fim e ao cabo, a gente tem uma dupla questão, né? A gente tem a questão das notas e como essas notas estão sendo usadas como propaganda político-eleitoral, né, tanto por parte de governadores como por parte de prefeitos. Acho que eles perceberam isso, né, que a educação gera mobilização, quando a gente fala de educação, enfim, até porque todo mundo, né, ou teve na escola, ou tem um filho, um sobrinho, um parente na escola, então, assim, a educação gera essa mobilização, né, até por isso eu acho que a educação é tão atacada, como o Lucas falou desse candidato a vereador aí, que foi lá na escola
falar coisa que não sabe. Então, assim, acho que até por causa disso, né, por conta de toda essa mobilização que a educação gera, né? Mas, o Rubia, nesse caso, a gente está falando do Fundeb, né? Ou seja, todos esses recursos e aí o que me deixa revoltado, eu acho que a gente, enquanto associação, enquanto instituições, acho que a gente tem que iniciar. Eu estou pensando em desenvolver agora um grande projeto, que é assim, a gente tem que pressionar, né, o Ministério da Educação e o Fórum Nacional não, o Conselho Nacional de Educação, sabe? São dois órgãos que eu acho que tem que ser muito pressionados, né? Além das reitorias das universidades, eu também acho que tem que ser pressionadas essas reitorias. Mas, assim, por que eu vou falar do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação? Porque o Fundeb, o dinheiro que deveria estar sendo utilizado, por exemplo, para a infraestrutura das escolas, a gente tem escola sem laboratório, sem quadra de educação física, sem material, sem cadeira, sem janela, sem porta, sem água potável, sem laboratório de informática, enfim, com toda a precariedade que a gente tem, sem material para a gente trabalhar, né, sem caneta, pilô, sem apagador, mas o dinheiro está sendo utilizado para fins diversos, né, para contratação de plataformas. Eu não sei se vocês aí no Rio Grande do Sul já se depararam com o uso dessas plataformas educacionais dentro de sala de aula, né? Ou seja, é para pagar plataforma, é para comprar computador para distribuir para professor e para professora, e aí a gente vê, né, quem são as empresas que são beneficiadas com isso. O secretário de Educação de São Paulo, por exemplo, o Renato Feder, não sei se vocês sabem, mas ele é um dos sócios da Multilaser. Só por acaso, né, antes dele virar secretário tanto do Paraná quanto de São Paulo, a empresa do qual ele é sócio ganhou algumas licitações milionárias com esses estados, né? Então, assim, pago com o quê? Com que dinheiro? Com o dinheiro do Fundeb. Ou seja, o dinheiro que deveria estar indo, né, para a contratação de professores, para garantir o pagamento do piso nacional docente, de melhores salários, está sendo utilizado aí de maneira diversa, sendo pulverizado na área da educação para primeiro, né, para enriquecer alguns empresários, né, enriquecer mais ainda alguns empresários da educação que já são ricos, e, em segundo lugar, para fazer propaganda de prefeito e de governador. Para vocês terem uma ideia, em Manaus, eu inclusive tirei na Amped passada, Thiago, na Amped de 2024, na Nacional, eu cheguei a tirar uma foto dessa escola. Em Manaus, as escolas elas são obrigadas a colocar uma placa na porta das escolas com a nota do IDEB. Isso fica na porta da escola lá. Aí tem o dia da família na escola para discutir o IDEB, então tem umas coisas assim. Então, a gente vê o quanto essa coisa da nota virou um verdadeiro fetiche, né? E um fetiche financiado com esse dinheiro público, né? Ou seja, algo que deveria ser para todo mundo aí é usado dessa maneira meritocrática, né? E mais uma vez, né, desconhecendo muitas vezes a realidade das escolas. Ou seja, a realidade que aquela escola vive, a realidade que aquela comunidade escolar vive, né? E, mais uma vez, ninguém dá nota para o secretário, ou para o governador, ou para o prefeito, né? Eu poderia ter nota também, né, para a atuação desses profissionais, né? Ou seja, o governador ou o prefeito que não repassa o dinheiro para a educação, para a infraestrutura da educação, que leva, muitas das vezes, a uma educação precária, precarizada, né? A gente tem isso. Bom, em relação ao que traz o Lucas e o Rafael, né, os grandes problemas que a gente tem Então, barulho. Ainda ouvido. Então, em relação à questão, né, aí da militarização das escolas, toda essa pressão que os professores vivem, né? Ou seja, o Lucas, a militarização das escolas ela vai parar de andar, inclusive em alguns lugares ela já está parando e já está se voltando, sabe por quê? Porque
porque simplesmente não tem dinheiro para isso. Não sei se vocês sabem, mas uma escola cívico-militar, ela demanda, primeiro, que tem diversos processos já na justiça, vai ser daqui a pouco julgado acho que o Supremo Tribunal Federal ainda não se deparou, não se debruçou sobre isso, já são 2 processos lá de inconstitucionalidade, mas eu acho que eles ainda não se depararam com isso. Por quê? Porque a gente está nesse processo todo do julgamento do Bolsonaro, né? Então, acho que à medida que esse processo sair, né, da pauta, vão vir esses outros. Mas o fato é que as escolas cívico-militares, elas também usam o dinheiro do Fundeb, ou seja, para pagar esses profissionais, e tem uma maquiagem aí, né? Tem um mandrake aí, tem uma bruxaria que eles fazem, né? Ou seja, por exemplo, as escolas cívico, não existem escolas cívico-militares nas zonas rurais das cidades. Por que não existem? As zonas rurais, em geral, têm o desempenho menor dos alunos, né? As escolas de área rural, elas têm médias de notas menores do que as escolas em áreas urbanas. As escolas cívico-militares, elas não têm alunos fora do fluxo escolar. Alunos que ficam reprovados, alunos que, enfim, abandonaram a escola e depois voltam. Esses alunos não são aceitos nas escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares, algumas delas fazem processo de seleção, algo que é irregular, algo que não pode ser feito. Né? Fazem entrevistas para alunos, ou seja, por quê? Querem pegar o aluno de uma família que seja estruturada. Por quê? Porque um aluno de uma família estruturada é uma garantia de que o desempenho dele vai ser um pouco melhor, né? Vai ser um pouco melhor do que os outros. Então, assim, são formas de se maquiar essa educação, esse ensino, e depois dizer que, não, o ensino da escola cívico-militar é melhor do que o das demais escolas. Além disso, as escolas cívico-militares, de uma maneira geral, elas recebem mais verbas, e aí a gente está falando de muito mais, o caso de São Paulo, por exemplo, cada escola cívico-militar de São Paulo recebia anualmente R$1 milhão a mais do que as outras escolas. Além disso, recebem dinheiro para poder fazer reformas, para poder, afinal de contas, né, essas escolas têm que se aproximarem imageticamente de um quartel. Então, um quartel é aquele lugar, né, a gente até brinca com os militares, que eles fazem muito bem pintar o meio-fio, pintar o galho de árvore de branco, né? Então, assim, a escola cívico-militar tem que imitar esse padrão, né? Então, eles não vão botar os alunos para pintar, mas, enfim, tem que estar bem pintada, com pelo menos aparentemente, né, organizada, estruturada. Então, assim, não existe dinheiro para manter esse tipo de estrutura. O que eu imagino que isso... em alguns locais, alguns municípios, isso é fato, tá? Alguns dos primeiros municípios que começaram a implementar esse modelo, hoje em dia já estão voltando atrás, porque simplesmente é aquilo, né? Você não tem como manter um modelo mais caro e que não apresenta resultado nenhum. Então, a gente já está vendo esse tipo de coisa. E aí, é o desafio da organização para que a gente possa se contrapor, né, a esses modelos, para que a gente possa pegar e dizer que, não, eu não vou avaliar, não vou aprovar esse aluno porque simplesmente ele não compareceu, né? Mas aí volta lá no que a Rúbia falou, né? Se reprovar esse aluno, muitas das vezes significa que a escola vai deixar de receber recurso público, né? Que a escola vai deixar de receber verba. E aí a gente fica sempre entre a cruz e a espada, né? Mas aí está a importância da nossa organização como um todo, né? Para que a gente possa ter força, porque assim, não adianta eu de maneira isolada, né? Eu de maneira querer fazer, não, eu vou peitar o sistema, eu vou fazer... Não, você não vai fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. Para isso você precisa ter o amparo, né, dos teus colegas, o amparo do sindicato e, sobretudo, né, o amparo da direção escolar. Por isso que eu sempre digo, né, assim, os professores e as professoras e os diretores e as diretoras escolares, os diretores e as diretoras têm que perceber o seguinte, que eles são professores, eles estão diretores e diretoras, e aí eles, uma hora ou outra, eles voltam para o chão da sala de aula e está todo mundo ali mais ou menos na mesma situação. Bom, Thiago, acho que é isso. Esse eu respondi a todo mundo. Muito bem, professor Esteves. Penso que
o nosso colóquio poderia ter sequência tranquilamente, com mais rodadas de reflexões, de a gente compartilhar juntos e juntas aqui algumas inquietações dessa nossa condição, não só como quem pensa sobre fenômenos a partir da sociedade, mas de quem também projeta uma profissão na área. O PIBID tem um pouco disso já, da gente se ver enquanto professores e professoras nesse contato com a escola, nesse contato com a nossa profissão. Então, ouvir, Thiago, a abordagem que tu nos traz é uma provocação para a gente continuar pensando também essa dimensão política da nossa inserção. E a necessidade, como tu bem destaca, e eu também compartilho, como tu sabe, disso, é a questão da necessidade de nós nos organizarmos, nós criarmos coletivos, ainda que isso seja realmente um grande desafio. E é por isso que o uso dessa ideia de redes, é por isso que a ABECS foi pensada pelas unidades regionais, é por isso que a gente, de alguma forma, procurou criar uma experiência de associação, primeiro rompendo com certo elitismo acadêmico, segundo, tendo a clareza que nós não seríamos um sindicato. E é exatamente por isso que a gente tem que buscar esse diálogo permanente com essas outras instâncias, mas reafirmando uma associação de professores e professoras. Tá? Sobretudo é o que a gente se reconhece. Somos pesquisadores, é importante a gente fazer graduação, pós-graduação, tudo é muito válido, mas, sobretudo, acho que a gente assume esse compromisso de defesa da educação pública e da nossa área também. Tá? Penso que não há nenhum excesso de corporativismo, a gente tem muito presente que nós achamos que é importante que professores e professores de sociologia sejam bem remunerados, tenham espaço digno de trabalho e tenham reconhecimento. Tá? Então, penso que a gente também tem isso no horizonte e incrivelmente, não são todos os colegas que têm essas preocupações. então a gente... Tem muitos colegas nossos que é aquilo, né? Passei no concurso público, tenho meu salário garantido ali no segundo dia útil do mês, então tá bom, né? É um pouco isso. E também penso que alguns são vencidos por um cansaço também que a profissão hoje coloca, acabam se burocratizando, enfim, são vários perfis. Que bom que temos colegas como o professor Thiago, que vem aí puxando um conjunto de discussões importantes e que vem na gestão dele como presidente da ABECS, aproximando muito a ABECS, colocando a ABECS dentro de redes importantes em defesa da escola pública, uma participação muito importante que a ABECS teve na Conferência Nacional de Educação, na CONAI, que é preparatória, como a gente sabe, ao Plano Nacional de Educação, todos os debates que são postos aí, que são muito importantes e que muitas vezes a gente, pela correria, por toda a agenda que a gente tem, a gente não dá muita atenção, mas nós somos muito reflexo disso também. Né? Então é isso, gente. Hoje passamos até um pouquinho, mas isso eu acho que é um elogio ao tema e à presença aqui do professor Thiago Esteves, que mais uma vez eu agradeço muito, em nome aqui do nosso PIBID, da UFFS, Campus Erechim, aqui no Norte Gaúcho, que, aliás, o professor Thiago já está convidado há alguns anos, ainda não conseguimos ter uma presença dele presencial aqui na cidade, mas vai ser uma alegria isso muito em breve, Thiago. O churrasco ainda tá no horizonte, tá? Opa! Tá bem? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por todos terem conectado. É uma alegria estar aí. E também deixo aqui um abraço, né, a todo mundo que vai ver depois em outro momento aqui essa gravação, até porque nós estamos também com o nosso espaço ali junto ao YouTube do Café com Sociologia, que também é um parceiro da divulgação aí da nossa área. Tá bem? Um grande abraço a todos e todas e até o próximo colóquio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.